Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais esse encontro, com notícias que eu acho relevantes, importantes e boas para nós. Porque a grande verdade é que os americanos e essa gente escrota de supremacia branca, essa extrema-direita ridícula, agora entendeu que o Brasil deve ser, sim, o quintal deles. E aconteceu esse episódio desse cara aí americano, que hoje já tinha sido demitido em 2018, por ter partido. Só para vocês terem uma ideia, esse cara é um escroto, é um nojento, é um supremacista branco, que ele considera que a extrema-direita é de esquerda, de tão radical que o elemento é. Participou de alguns eventos de grupos de supremacia, gerou uma polêmica lá, onde teve algum confronto de brancos e negros, e ele foi demitido do primeiro governo do Trump e voltou agora, então, como assessor especial novamente. E todo mundo, evidentemente, ficou apreensivo ou surpreso. O que esse cara veio fazer no Brasil? Visitar o Bolsonaro. O Bozo, o presidiário, o que ele teria para conversar? Qual seria a intenção? Eu faço uma primeira leitura que isso foi essa iniciativa provocada pelo Bananinha, pelo Flávio Bolsonaro, etc., era para causar nojo, evidentemente. Se o Alexandre de Moraes, no primeiro momento, reclamasse, aliás, proibisse, poderia dizer que ele tem uma ditadura da toga, que o Alexandre é o xerifão, que não permite nada. O Xandão, na verdade, fez uma consulta, autorizou. Eles queriam, os advogados, uma data especial entre 16 e 17, e o Xandão não abriu mão disso. Só que depois houve uma comunicação com o Planalto, e o Planalto achou um absurdo a entrada desse cara, aliás, a vinda desse cara ao Brasil, nessa visita especialíssima ao Bolsonaro. Mas a grande verdade é que o jogo todo mudou, e nós vamos ver isso na sequência deste conteúdo. Graças a Deus, o Brasil está tomando uma postura muito interessante, muito relevante. Mas antes de continuar, eu quero pedir a você que está chegando pela primeira vez no canal, já dar o seu certinho, deixar o seu comentário, assistir o conteúdo até o final, que é importante, me ajudar a chegar às horas que eu preciso e, evidentemente, também compartilhar para que esses bolsonaristas saibam que eles só se reúnem com o pior do pior que existe. Este cara, ele defende uma supremacia branca, ele defende que os Estados Unidos é que deve mandar no mundo, não se submeter a nada e ninguém não respeitar nada. Então é um escroto. É com esse tipo de gente que a família se reúne, é com esse tipo de gente que a família procura se relacionar. Um outro grande detalhe que é importante, se estiver ouvindo barulho aí de moto, alguma coisa assim, gente, é externo, não posso fazer nada. É que se o Flávio Bolsonaro chegar a ganhar, o Brasil vai virar cachorrinho dos Estados Unidos, lambotinho dos Estados Unidos. E aí é inadmissível como é que tem gente que ainda apoia esse tipo de gente, se é que a gente pode chamar de gente. Essa que é a grande verdade. Então nós precisamos nos dissuadir, nós precisamos fazer a nossa parte para que as coisas não descambem, e se bem que o governo está começando já a fazer alguns movimentos que são interessantes. Eu vou trazer aqui para vocês uma matéria do UOL, onde uma colunista em Washington dá uma explanação sobre esta vinda deste canalha ao Brasil e que, inclusive, preocupou a própria Casa Branca. Mas vamos ver o conteúdo e depois a gente segue. Vamos lá. Pedido de visita do enviado de Trump ao Brasil, Darren Booker, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão da Papudinha em Brasília, o diplomata dos Estados Unidos fez ontem, por meio da Embaixada Americana em Brasília, um pedido de reunião com diplomatas brasileiros no Itamaraty. Até então, nem BIRI, nem o órgão diplomático dos Estados Unidos tinham entrado em contato com o Ministério de Relações Exteriores, com o Planalto ou com as demais pastas da esplanada para pedir reuniões de trabalho para o enviado de Trump, recém-nomeado conselheiro sênior para políticas de Brasil do Departamento de Estado.
Fontes diplomáticas do Brasil e dos Estados Unidos me disseram que o pedido de agenda de Biri ao Itamaraty aconteceu apenas depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil informações sobre a existência de agenda diplomática de Darren Biri. A defesa de Bolsonaro havia requerido que Biri fizesse uma visita entre os dias 16 e 17 de março, mas em sua decisão, Moraes autorizou o encontro na Papudinha no dia 18, entre as 8 e as 10 da manhã. Em resposta, a defesa de Bolsonaro pediu reconsideração de datas, alegando compromissos diplomáticos de Biri. O governo brasileiro, porém, afirma que, ao menos até agora, tais compromissos diplomáticos em Brasília não existem. Auxiliares diretos do presidente Lula, ouvidos reservadamente por mim, consideraram o fim da picada que Biri tenha ignorado o Brasil e priorizado Bolsonaro em sua agenda. E vem na atuação do assessor uma clara tentativa de interferência no processo eleitoral do Brasil, em que o presidente Lula e o filho de Bolsonaro, Flávio, se firmam como os principais candidatos. Biri havia solicitado ao Itamaraty o visto de entrada no Brasil na semana passada, mas não fez nenhum movimento adicional para se encontrar com representantes do atual governo brasileiro. A justificativa para a viagem de Biri seria a participação dele em um fórum sobre terras raras em São Paulo, promovido pela iniciativa privada com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que acontece no dia 18. A possibilidade da viagem de Biri vinha sendo discutida dentro da diplomacia dos Estados Unidos há algumas semanas e gerando tensão, já que Biri é visto como um dos mais críticos integrantes da gestão Trump ao governo Lula, e por isso sua presença teria mais potencial de gerar atritos do que de construir entendimentos em torno dos temas relevantes aos dois países. Aí está. Ou seja, a própria Casa Branca está preocupada, então a coisa não está assim, porque o Trump não. Se preocuparam que a visita dele poderia gerar atritos com o Brasil quando o Trump está querendo de fato discutir com o Brasil alguma situação relacionada às terras raras. Já vou aproveitar e fazer o gancho aqui. O Trump está sugerindo ao Brasil receber os presos, que nem ele faz lá no... Ai, meu Deus, no país lá do sem vergonha, aquele país pequenininho lá. Mas não importa. Colômbia, se não me engano. E querendo forçar essa questão de tornar o PCC, o PV e o CV em organizações terroristas. Mas a grande verdade é essa, o cara não tinha feito nada, depois às pressas ele mandou um zap para o governo, que é um absurdo, fugindo de todo o protocolo, todo o rito que existe nessas relações internacionais, um e-mail e um WhatsApp. E, como você viu, o governo achou um absurdo e o Xandão, então, reviu a decisão dele e não vai mais visitar. Acabou proibindo. E aí, num evento que aconteceu no dia de hoje, numa inauguração de um complexo hospitalar no Rio de Janeiro, o Lula largou essa aqui, que realmente é de impressionar e não tem conversa, não tem colher. Não adianta eles querer dizer que o Lula é isso, Lula é aquilo. O Lula é pau-ferro, não é cachorrinho que nem esses vagabundos. Vamos assistir. Que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não, sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Aí está. O Lula tirou onda com a cara do americano e valorizou o Padilha. Mas esse cara também foi um dos grandes incentivadores da questão da Lei Magnitsky, que cortou os vistos de Xandão, sua família e tudo mais que você já sabe. Mas também, na mesma esteira, logo depois, eu acredito que do Bozo ter tomado conhecimento da proibição dessa visita, ele passou mal e foi parar na UTI do hospital. Mas, graças a Deus,
parece que está com uma broncopneumonia, uma coisa assim, mas já foi medicado. Aí o Rachadinha veio com um bate-papo, mas ele mesmo diz que quando foi visitar o pai já estava mais animado, etc e tal. Então, ficou dodói muito mais pelo fato de que não pôde receber a visita do supremacista branco e que o Xandão, inclusive, na decisão primeira dele, ordenou que deveria ter um intérprete junto lá na hora dessa visita. Na questão hospitalar, o Xandão proibiu a entrada de qualquer tipo de equipamento eletrônico, celular, computador, seja o que for, e 24 horas de vigilância, ordenou a polícia do DF a proteger o hospital, 2 agentes na porta onde está o Bozo, sem colher de chá, monitoramento direto, e ninguém entra com nada sem ser vistoriado. Simples assim. A acompanhante a cheque, mas os filhos também podem ter acesso, mas com essas restrições. Nenhum tipo de equipamento eletrônico. Aí a quem está dizendo que o Xandão é o xerifão. Não, tem que ser, porque ele é vagabundo. O Bozo é vagabundo, sem vergonha, vocês precisam distribuir esse vídeo nas redes sociais, dando seu setinho, dando seu comentário e compartilhando. Porque a pergunta que fica é, o que esse cara queria com o Bozo, fazer essa visita para o Bozo, ignorando os protocolos das relações internacionais, da diplomacia, quando a própria Casa Branca já há semanas já vinha demonstrando preocupação com a vinda dele, que poderia causar um infortúnio, um problema com a diplomacia brasileira e prejudicar as negociações que estão tentando ser costuradas entre Estados Unidos e Brasil. Mas o desfecho foi esse. Ele tentou, a família tentou, Xandão barrou e o Lula deu o corte final. Não entra mais no Brasil, só se tirar a magnífica do Padilha e da família dele. Eu acho que ele nunca mais deveria estar no Brasil, porque há uma tentativa clara, sim, dos Estados Unidos de interferir nas eleições deste ano. E com isso, com todo o aparato do esforço incansável da família. Para concluir, gente, vou acionar você para que possa adquirir... Opa, não está entrando a imagem. Que loucura. Vamos ver aqui. Deu problema, gente. Entrou. Não deixe de passar na Hotmart e adquirir o meu livro, Encontro Motivacional com Jesus. Aliás, hoje, um ateu, amigo meu, adquiriu o livro. Ele é ateu, mas ele achou interessante a proposta e, por curiosidade, ele vai ler. Claro que ele me apoiou, mas claro que ele ficou curioso para saber o que eu escrevi. Então, eu recomendo a você que é cristão que faça isso. Independente da religião que você tem, é uma boa leitura e uma boa mensagem que você vai encontrar aí. É isso aí, então. Eu vou ficando por aqui, desejando a você sempre aquele mesmo mantra, né? Que aqui é a voz libertadora, a verdade doa em quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus até o nosso próximo encontro, mas reitero, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de estar até o seu certinho. Um beijão no teu coração, e eu vou colocar aquela nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes e trazendo-as para o nosso campo progressista, porque esse é o nosso trabalho. Então, mais uma vez, um beijão no teu coração e fica com Deus. Fui!